Amém. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Todos bem? Glória a Deus. Repita comigo. Diga: eu creio que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, trazendo provisão sobrenatural e incomum. Aleluia! Eu tenho Deus que é poderoso, o impossível Ele opera com a sua forte mão. O que os meus braços, os meus recursos não consegue, a sua poderosa mão pode fazer. Eu estou crendo que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, sobre a minha vida. Eu estou crendo que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, sobre a minha vida. Eu tenho Deus que é poderoso, o impossível Ele opera com a sua forte mão. O que os meus braços, os meus recursos não conseguem, a sua poderosa mão pode fazer. Eu estou crendo que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, sobre a minha vida. Eu estou crendo que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, sobre a minha vida. Eu estou crendo que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, sobre a minha vida. Eu estou crendo que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, sobre a minha vida, trazendo provisão sobrenatural, extraordinária e incomum, trazendo provisão sobrenatural, extraordinária e incomum. Eu estou crendo que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, sobre a minha vida. Eu estou crendo que a mão de Deus está aberta sobre a minha vida, sobre a minha vida, trazendo provisão sobrenatural, extraordinária e comum, trazendo provisão sobrenatural, extraordinária e comum.
É chegado um novo tempo. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que A nova estação. novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. É chegado um novo tempo. É chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazer aceleração e rompimento. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Oh, nada pode me parar. Nada pode me parar. Por isso eu danço. Por isso eu canto. Por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada em chegado um novo tempo, tempo de colher o que plantou. A nova estação chegou. Novo tempo que vai trazendo aceleração e rompimento. Nada pode te parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me parar. Nada pode me Por isso você dança. Por isso eu danço, por isso eu canto, Por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada. Por isso eu danço, por isso eu canto. Por isso eu vivo pela fé, na certeza que já é. Por isso eu danço, por isso eu canto. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada. Celebro a nova temporada, minha fé está firmada em Deus. Aleluia. Você crê? Aleluia. Deus é maravilhoso, irmão. Aleluia. Deus é bom. Te adoramos, Pai. Como é bom estar em tua presença, Deus. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumir. Eu sou todo seu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumir. Eu sou todo seu. Fogo em teus olhos, vem
apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo seu, fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Fogo em teus olhos, fogo em teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Ele Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir. Declare! Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir Queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir Queimar, pode vir. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos Responsável, a chama não vai apagar. e que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O homem mais notável. Descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente
descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Poderoso. Obrigado, Deus. Aleluia. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, aonde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor, existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos,
sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Tem fogo nos olhos, Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. eu abro a minha casa, Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Cante. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata,
Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa. Aleluia. Sabe, irmãos, o encontro verdadeiro com Jesus muda completamente a nossa história. A Bíblia diz que certa vez um homem estava vendo, ouvindo, na verdade, Jesus passar, e ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a Bíblia relata que Jesus, vendo a condição daquele homem, manifesta a cura sobre a vida dele. E eu não sei se você já parou para pensar, mas a primeira coisa que ele enxergou quando abriu os olhos foi Jesus. A primeira pessoa que ele viu foi Jesus. E Jesus disse para aquele homem: olha, volta para os seus, não diga a ninguém nada do que aconteceu. Mas a Bíblia diz que aquele homem, deixando tudo, o seguiu, porque tudo que ele precisava estava em Jesus. Tudo que ele precisava estava em Jesus. Oh, aleluia! Sabe, irmãos, esse culto é para Ele. Nós não estamos aqui para cultuar um grupo de música. Nós não estamos aqui por causa do irmão que está do teu lado. Nós estamos aqui por causa dele. É por ele que nós nos movemos. É por ele que nós deixamos a nossa vontade de lado. É por ele que nós deixamos o nosso jeito de lado. É por ele que nós decidimos nos entregar e fazer. Então, meu querido, não faça desse só mais um culto. Não seja um espectador de culto. Esse não é um lugar para nós assistirmos um culto. Esse é um lugar para nós prestarmos o nosso culto a Ele. E você só está aqui porque Ele está aqui. Porque Ele te encontrou, porque você foi resgatado, porque Ele te reconciliou, porque Ele te fez assentar à direita dEle, porque você está em Cristo. Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Porque esse não é um lugar comum. Obrigado, Pai, porque nós não somos pessoas comuns. Nós não somos daqui, nem viemos para ficar. Nós pertencemos ao Teu reino, mas enquanto estivermos aqui, Senhor, viveremos com intensidade a Tua vontade. Viveremos com intensidade o Teu propósito. Não retrocederemos. Decidimos avançar, Senhor. Decidimos fazer a Tua vontade. Obrigado por esse culto, por aquilo que o Senhor fará nesse lugar. Não sairemos daqui da mesma forma. No nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Teu rosto sabe disso? Então dê um sorriso para quem está do seu lado. Diga para ele: que bom que você veio. Diga para ele: você está no local do seu crescimento. E nesse lugar é proibido fazer planos pequenos. Amém? Você pode sair de onde você está e cumprimentar a vida de alguém. Faça isso. A Bíblia diz que nós somos um corpo.
Se apresente para Ele. Diga que Ele pode contar com a tua vida. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Você pode tomar teu assento. Glória a Deus. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Tem alguém que está nos visitando nessa noite pela primeira vez? Levanta a tua mão, nós queremos te dar as boas-vindas. Amém, seja bem-vindos, queridos. Nós queremos te presentear nessa noite e dizer que você é muito bem-vindo nesse lugar. E nosso desejo é que você possa receber da palavra, crescer juntos em tudo aquilo que Deus tem para nós. Quero te dar as boas-vindas, você que é de casa também. Amém, você que está nos acompanhando online. Eu sei que tem muitas pessoas nessa época do ano que não conseguem estar no final de semana na igreja devido às feiras, a trabalho. Mas eu posso te dizer, irmãos, seja bem-vindo também aí. Fica conosco até o final. E eu posso dizer, se você não estava aqui presencialmente, eu quero crer e eu creio que um pouco da unção e de como Deus já se moveu nessa noite pôde te alcançar aí onde você está também. Amém? Você está bem? Glória a Deus. Que coisa boa, irmãos, poder estarmos juntos nessa noite. Nós entramos no mês de dezembro, esse é um mês bem especial para nós, não somente porque vamos comemorar e celebrar o nascimento do nosso Salvador, amém? Eu sei que se nós formos ao pé da letra, provavelmente Jesus não nasceu nessa data do mês de dezembro, mas nós escolhemos um dia, convencionou-se um dia no ano para nós celebrarmos esse nascimento. E nós vamos fazer isso também no nosso culto de Natal aqui, dia 24. No dia 25 também teremos um culto maravilhoso. Mas não só pela nossa conferência, que está chegando, nossa primeira conferência de homens e mulheres, está chegando, começa na quinta-feira à noite, amém? Vamos também estar celebrando nosso aniversário de 1 ano, Verbo Maurício de Nassau, no próximo domingo à noite, amém? Então vá gerando expectativas também. Mas esse é um tempo especial porque você está aqui. Amém? Sabe, irmãos, tudo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer por meio de pessoas. Diga, pessoas. E Ele conta com você para fazer aquilo que Ele tem para fazer. Eu quero já te pedir perdão porque nós estamos com esse fio passando aí no meio da igreja. Amém? Improvisado aqui. Mas foi uma forma que nós encontramos de você não perder, né, as letras da música e os versículos ali. Mas isso vai estar sendo ajustado para que no próximo culto, né, tudo possa estar bem organizado para te receber com excelência. Amém? Mas eu quero passar para você sobre um relatório que talvez você não saiba se você chegou há pouco tempo na igreja, mas nós temos um grupo de evangelismo que tem se levantado em nosso meio para fazer a obra do Senhor, para ministrar a palavra, para alcançar a vida de pessoas fora dessas 4 paredes. Nós temos um momento toda terça-feira à noite, onde esse grupo se reúne e depois de um tempo de oração, eles saem para alguns lugares específicos na cidade para fazer um evangelismo pessoal mesmo, pregando, falando de Jesus. E também na sexta-feira à noite, parte desse grupo tem feito um trabalho no centro de recuperação que nós temos aqui, próximo à cidade de Riacho das Almas, amém? Como é o nome lá? Fênix, não é assim? Então eles têm feito esse trabalho lá com homens, lá só tem homens naquele lugar. E nós cremos, irmãos, que esse trabalho ele vai crescer e é só o começo de tudo aquilo que Deus tem para fazer. Você faz parte disso, amém? Mas eu quero passar um relatório do que aconteceu essa semana ao longo desse trabalho. Essa semana, 5 pessoas aceitaram Jesus durante esse evangelismo noturno. Uma pessoa se reconciliou novamente com o Senhor, ela estava afastada. Amém?
Glória a Deus. Ao longo da semana, nossos irmãos do grupo de evangelismo também evangelizaram individualmente por onde eles passaram, nos seus trabalhos, na sua casa, na rua. E mais 6 pessoas nasceram de novo por meio desse evangelismo pessoal, individual de pessoas. 5 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, com a evidência de orar em outras línguas lá no Instituto Fênix. Então, a palavra de Deus, ela está sendo pregada e você faz parte disso. Amém? Eu quero agradecer a todo mundo que tem se empenhado, que tem se dedicado por fazer esse trabalho. Eu quero já te lembrar que amanhã à noite, dia 5 de dezembro, nós vamos ter mais uma edição do nosso Centro de Cura Rema acontecendo aqui na nossa cidade. O Centro de Cura é um espaço onde nós podemos receber pessoas que estão enfermas, seja no corpo, ou seja na alma, ou espiritualmente. Pessoas que precisam receber libertação, cura. E esse trabalho é desenvolvido por uma equipe aqui da nossa igreja, junto com alguns irmãos lá da igreja da Vila Padre Inácio, que é uma igreja ligada a nós aqui. E esse grupo tem feito esse trabalho, que acontece mensalmente, na primeira semana de cada mês, toda segunda, terça e quarta, lá na igreja da Vila Padre Inácio. Amanhã nós vamos ter mais uma edição do Centro de Cura acontecendo. Então, se você está aqui essa noite, você conhece alguém na tua família, algum conhecido, parente, amigo, vizinho, alguém que precisa receber cura, nós temos visto testemunhos maravilhosos de pessoas que passam naquele lugar, que decidem sentar para ouvir, mas também para serem aconselhados, para ter um tempo de oração, e tem sido poderoso. Amém? Desde dezembro de 2014, esse trabalho acontece aqui em nossa cidade. Eu me lembro que eu e a Adriana tivemos a oportunidade de sermos os primeiros diretores do Centro de Cura aqui na nossa cidade. Irmãos, eu vou te dizer, que tempo maravilhoso, que trabalho poderoso naquele lugar. Quantas e quantas curas. Você vê pessoas chegarem na segunda-feira cabisbaixa, desanimada, sem ânimo para nada, e quando elas saem no último dia, elas estão curadas e felizes. Irmãos, não tem dinheiro que pague isso. Então, se você conhece alguém, ou se você está aqui e tem interesse em participar, amém? O pastor Luiz não pôde estar conosco hoje, mas você pode me procurar no final, eu vou trazer algumas informações se você desejar participar. Amém? Glória a Deus. Então, no mês de dezembro, nós estamos abordando um tema maravilhoso aqui na nossa igreja. Estamos falando sobre servir. Diga, servir. Repita comigo a nossa visão. Diga, eu estou aqui para amar e alcançar as vidas, ensinando e transformando suas mentalidades pelo poder do Evangelho, equipando-as para o serviço a Deus, transformando a nossa sociedade. Então repita comigo, diga, amar, alcançar, ensinar, transformar, equipar e servir. Então nós já falamos desde o mês de julho sobre os outros 5 tópicos da nossa visão, e nesse mês vamos estar falando sobre servir. Começamos a falar um pouco sobre isso na quinta-feira, na nossa quinta profética, e aprendemos um pouco mais ontem à noite, durante o nosso culto de sábado. Conrado e Ana ministraram maravilhosamente bem sobre a adoração no servir e servir adorando, amém? E hoje nós vamos dar continuidade ao assunto servir. Você vai ver ao longo desse mês que esse assunto ele é muito extenso, envolve muitas áreas, muitas coisas, mas eu quero conversar com você nessa noite e te dizer que você foi chamado para servir. Olhe para quem está perto de você e diga, Deus te chamou para adorá-lo, mas também para servir. E como nós falamos aqui na quinta-feira, nós servimos a Ele servindo pessoas. Nós citamos um texto aqui na quinta-feira, lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, no versículo 10, quando ele diz que o amor que nós demonstramos para com Ele é evidenciado porque nós servimos os santos. Então, nós fomos chamados para servir pessoas. Deus, Ele nos deu essa responsabilidade. Eu quero começar nessa noite lendo com você 1 Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 24. Eu quero te mostrar, nós vamos passear um bocado nas Escrituras nessa noite, e nós vamos entender que Deus nos chamou para servir. Nós vamos entender o poder de servirmos juntos,
o quanto nós podemos fazer quando nós estamos juntos servindo a Ele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 24, a Bíblia nos diz: mas os membros, falando do corpo de Cristo, do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, ele diz que os membros que nós consideramos menos nobres, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Vamos ler a partir do 22, para a gente entender o contexto. 20, vamos ler do 20. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo, falando do corpo espiritual de Cristo, que é a igreja, e dos membros individuais desse corpo, que somos eu e você. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Tem isso na tua Bíblia? Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que Deus ele estabeleceu o corpo espiritual, que é a igreja, que nós individualmente somos membros desse corpo e que cada membro desse corpo tem uma função especial no corpo. Eu gosto muito do versículo 20, deixa eu voltar aqui, 25, porque ele diz que a função de Deus ter colocado cada pessoa com uma função no corpo, e o fato de nós entendermos que cada um é importante para esse corpo, é para que não haja divisão no corpo, mas é para que todos os membros do corpo cooperem. Cooperar traz a ideia de trabalhar junto. Então diga: Deus me chamou para trabalhar junto com alguém. Tudo bem até aqui? E ele diz para que cada um coopere com igual cuidado em favor uns dos outros. Então o desejo e a ideia de Deus para mim e para você, individualmente enquanto corpo, enquanto membros desse corpo, é que nós possamos trabalhar e cooperar junto com outros para que algo aconteça. Tudo bem até aqui? Você está aqui, irmãos? Glória a Deus. Então, mesmo cada um membro do corpo tendo funções diferentes, cada um tem algo para fazer. E você concorda que um corpo ele só funciona quando os membros estão funcionando? Então, não existe corpo sem cabeça. Existe até um corpo sem cabeça, mas sem funcionar, sem ser operoso. Amém? Um corpo sem cabeça está morto. Não é assim? Então, a ideia de Deus é que o corpo possa trabalhar junto. Sabe, o pastor Edilson de Lira tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz: nada é maior do que o nós. Nada é mais poderoso do que o nós. E sabe, eu estava ouvindo agora à tarde, perto das 5 horas, o culto de hoje de manhã, lá do Verbo Petrolina. E que palavra maravilhosa, ele falando sobre o poder do um. Quando o corpo entende que individualmente ou isoladamente, nós nunca vamos poder ter o resultado do que trabalhando juntos. Amém, irmãos? E é interessante porque a ideia de Deus sempre tem a ver com fazer algo. Deus nunca, irmãos, planejou nós estarmos aqui nessa terra para vivermos somente aquilo que nós queremos. O plano dele sempre foi fazermos aquilo que ele quer.
quando nós decidimos viver para Ele, como 2 Coríntios 5,15 nos diz, eu citei esse texto aqui no domingo passado, quando nós decidimos viver para Ele, se Ele agora é o nosso Senhor, Ele tem uma vontade para a nossa vida. E nós estamos aqui para viver e fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle nunca envolve estar sozinho. Fazer a vontade dEle sempre tem a ver o corpo em conjunto, trabalhando para produzir um resultado. Amém? Eu não vou me deter tanto nessa noite, talvez ele nos leve para esse caminho, não sei, vou deixar fluir, mas nós quando ouvimos a palavra unidade, eu não sei se você já parou para pensar, mas existe um poder disponível na unidade. A Bíblia nos diz que quão bom e quão suave é que os irmãos andem em união. Amém? E ele diz que tudo que eles fizerem será bem sucedido. Não é interessante isso? E aí o pastor Edilson estava ministrando hoje, eu comecei a anotar algumas coisas. E ele falou sobre unidade e uniformidade. A diferença entre unidade e uniformidade. Você já parou para pensar que nesse texto que nós lemos, a Bíblia diz que, embora sendo diferentes, nós somos membros de um corpo só. Você concorda com isso? E ele começou a falar que unidade significa pessoas diferentes unidas por um propósito. Pessoas que pensam, que agem, que foram criadas, que muitas vezes têm ideias diferentes, mas elas se unem para cumprir um propósito. Quer ver um exemplo disso? A Torre de Babel. É interessante porque na Torre de Babel, lá em Gênesis no capítulo 6, você vai ver, ou é 11? Me ajuda aí os universitários. É 11? É 11. A Bíblia diz lá na Torre de Babel que quando Deus olha e vê todo mundo unido, mesmo eles estando unidos com o propósito errado, Deus disse, olha, se ninguém parar eles, ninguém pode segurar o que eles podem fazer. Então existe um poder quando pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com jeitos diferentes, com mentalidades diferentes, elas se unem em torno de um propósito. Existe um poder liberado e operando nisso muito grande. O mundo chama isso de sinergia. A Bíblia chama de unidade. Amém? Para o mundo, o nome disso é sinergia. E o mundo diz que quando duas pessoas diferentes, elas se unem para realizar um propósito, o resultado que elas podem produzir juntas é muito maior do que o resultado que cada uma produziria individualmente se juntasse. Quando elas produzem juntas, elas produzem um resultado muito maior. A Bíblia já diz isso há muitos e muitos anos atrás. A Bíblia diz que um coloca 1000 para correr, mas que 2 coloca 10.000. Então existe um poder quando o corpo e cada membro do corpo entende que tem algo a ser desempenhado. E ele vai se doar e se esforçar para viver e cumprir esse propósito. Amém ou ai de nós? Mas ele falava lá na ministração, e eu anotei porque eu achei bem interessante, que unidade, que é isso que nós acabamos de falar, é diferente de uniformidade. E o que é uniformidade? Uniformidade é quando nós queremos que todos sejam iguais a nós. Existe diferença entre uniformidade e unidade. Uniformidade é quando nós queremos que todo mundo seja igual a gente. Eu me lembro que eu me converti em 2005, e eu vou dar um rápido testemunho aqui acerca disso. Eu comecei a servir na igreja, lá na Palavra que Cura, né, junto com alguns irmãos que hoje estão aqui conosco. E eu me lembro que em um determinado momento, no ano de 2007, na verdade eu comecei a congregar lá em 2006, não me converti lá, mas comecei a congregar lá em 2006. E no ano de 2007, quando eu assumi a liderança do diaconato junto com outro irmão, é interessante porque nós chegávamos bem cedo na igreja. Nós abrimos a igreja, nós chegávamos na igreja naquele horário, nós fazíamos aquilo naquele lugar e nós nos esforçávamos muito para fazer tudo aquilo e tinha culto todo dia. E é interessante, irmãos, porque chegou um determinado momento que eu comecei a perceber que tinha alguns irmãos que eles não chegavam cedo. E eu comecei a olhar para aqueles irmãos e eu ficava pensando comigo mesmo. E eu dizia, como é que fulano
Eu estou aqui 7 horas e fulano não chega. Vê que falta de compromisso de fulano. Mas o tempo e a maturidade vai trazendo sabedoria. E o fulano, irmãos, ele estava dando o melhor que ele podia com o tempo que ele tinha. Uniformidade era o que eu queria, que ele fosse igual a mim. Mas unidade é eu entender que mesmo ele sendo diferente, mesmo ele pensando diferente, mesmo ele tendo talvez um tempo que eu tendo um tempo que ele não tem, mas ainda assim todo mundo estava correndo para o mesmo lugar. Isso é unidade. Você está aqui? E quando Deus tratou isso comigo, eu parei de apertar os irmãos demais, porque eu apertava querendo que eles fizessem igual a mim. Você entende isso? Mas sabe, e quando nós decidimos servir a Deus e fazer a obra dele como membros desse corpo, você concorda comigo que talvez o maior desafio, eu não vou usar a palavra dificuldade, nem vou usar uma palavra muito negativa, mas o maior desafio que nós temos muitas vezes tem a ver com lidar com diferenças. Tem a ver em como nós fazemos aquilo. Às vezes isso vai acontecer dentro da igreja. Às vezes isso vai acontecer lá no teu trabalho, na tua equipe de trabalho. Às vezes isso vai acontecer dentro da nossa família. Por quê? Porque quando tem pessoas diferentes envolvidas no servir, queridos, o que é que acontece? Muitas vezes o diabo ele vai se utilizar dessa situação para que nós coloquemos o foco nas diferenças. E quando nós colocamos o foco nas diferenças, nós vamos nos afastar do grupo, das pessoas. E o pastor Edilson hoje, ele falou algo interessante, ele diz, olha, quando nós colocamos o foco nas diferenças, nós vamos nos afastar da unidade. Nós vamos olhar para os problemas e muitas vezes vamos ficar desestimulados de fazer. Não é interessante isso? Mas ele disse algo que me chamou bastante atenção. Ele disse, quando colocamos o foco naquilo que nos une, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Então, quando nós colocamos o foco nas diferenças, nós vamos nos afastar, porque talvez o irmãozinho não faz igual a mim. Porque talvez ele não está se empenhando tanto quanto eu. Era assim que eu estava naquela situação, naquele momento, naquela época. E sabe, isso vai nos trazer desânimo. Nós vamos ficar sem querer congregar, sem querer servir, sem querer fazer. Por quê? Porque nós estamos colocando o foco nas diferenças. Mas quando nós colocamos o foco naquilo que nos une, no propósito, queridos, nós podemos fazer coisas extraordinárias. Sabe, eu fico pensando, Jesus, aqui na terra, andando com os 12. E a Bíblia diz que um queria puxar de um lado, o outro queria puxar do outro. Cada um queria ser melhor do que o outro. Lembra disso? Lá em Mateus capítulo 20, se você ler, você vai ver a partir do versículo 20 uma história da mãe dos filhos de Zebedeu. Quem eram esses? Calma, um de cada vez. Diga, Tiago e João. Quando a mãe de Tiago e João chega para Jesus e diz, Senhor, quando você estiver no teu reino, bota esses meus meninos, um do teu lado e outro do outro. E o que é que Jesus responde para eles? Olha, eles podem passar pelo sofrimento que eu vou passar, beber do cálice que eu vou beber. E ela disse, pode. E ele disse, olha, até pode acontecer isso, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não concede a mim dar. Mas o meu Pai tem lugares preparados, em outras palavras, reservados, para a fidelidade de cada um. Olha que coisa interessante. Agora imagina Jesus no meio, tratando com aquele povo. Um que dizia, Jesus gosta mais de mim, ele está mais perto de mim, o outro, não, eu estou aqui. Imagina Jesus no meio tratando da carnalidade daquele povo. Cada um querendo mostrar serviço, disputando para ver quem fazia mais, para ver quem aparecia mais. Mas sabe o que é que Jesus fazia? Orava. Diante da situação, quando Jesus trazia a correção, o que é que Jesus ia fazer? Orar. E se nós lermos Evangelho de João no capítulo 17, antes de Jesus subir, ele está orando para que os discípulos fossem um com ele. Porque ele disse, o mundo só vai conhecer que você me enviou quando eles forem um. O mundo vai conhecer quando eles andarem em amor.
Então, o nosso serviço a Deus, como membros individuais do corpo, não pode ser desempenhado fora da base chamada amor. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender que o nosso serviço ele não é natural, porque nós não amamos naturalmente. Nós não andamos em amor com alguém de uma forma natural, irmãos. O amor do tipo de Deus derramado do nosso espírito no dia que nós nascemos de novo, como Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos diz no capítulo 5, e no versículo 22, ele não fala de um sentimento. Ele não fala de atitudes naturais. Ele fala de uma decisão de fazer. Ele diz, olha, o amor ou o fruto do Espírito é amor. E ele vai dizer como é esse amor. Alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O mesmo escritor, quando escreve para a igreja de Corinto, falando acerca desse amor, ele nos diz no capítulo 13 de 1 Coríntios que o amor é sofredor. Sabe, irmãos, muitas vezes para nós andarmos em amor com alguém, nós vamos precisar sofrer um dano. O que é que isso significa, pastor? Significa que aqueles que estiverem mais fortes vão suportar os que estiverem mais fracos. Eu não sei se você já viu uma imagem que tem na internet, eu já vi um bocado de vezes, está lá alguém orando e aparece a imagem assim de Jesus ou alguém assim com as mãos sobre ele e levando um monte de flecha nas costas. Você já viu essa imagem? O que é aquilo? É alguém sofrendo por algo para que eu não precise sofrer. Então, quando a Bíblia nos diz que o amor do tipo de Deus, o amor ágape, essa palavra ágape traz a ideia de um amor sacrificial. Traz a ideia de um amor incondicional, que independe daquilo que eu recebo, ou daquilo que o outro faz para mim. Então, quando nós entendemos que nós somos chamados para servir, que somos membros desse corpo, e que esse serviço não é natural, porque a base para esse serviço é o amor, nós vamos fazer, irmãos, e muitas vezes vamos sofrer o dano por alguém. Às vezes nós vamos precisar pedir perdão sem a gente ter errado. Ah, pastor, mas o nome disso é ser besta. Não, o nome disso é ser crente. O nome disso é viver a palavra. Sabe o que a Bíblia diz? Olha, se um irmão fez alguma coisa contra você, olha que coisa interessante, tá? Vamos entender aqui. Se algum irmão fez alguma coisa contra você, vai até ele. Ele não diz, espere que ele venha pedir perdão, não. Alô? Tudo bem? Então, a Bíblia diz, vai até ele. Vá procurar a reconciliação. A Bíblia não diz, fique esperando ele vir. Porque se a Bíblia dissesse, fique esperando ele vir, a Bíblia estava dizendo, você só faz se ele fizer. E isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é fazer, ainda que ele não faça. Ainda que ele não queira. Ainda que ele não receba nada do que você faça. E aí você vai lá e faz, porque esse é o amor do tipo de Deus. Esse amor é baseado em sentimento? Não, porque a nossa carne nunca vai estar com vontade de fazer isso. O que é que a nossa carne quer muitas vezes, irmãos? Pagar o mal com o mal. O que é que Jesus diz? Olha, se alguém falar mal de você, fale bem. Se alguém disser isso, fale desse outro jeito. O que é isso? O amor de Deus em operação. Então diga, o amor de Deus, que é espiritual e opera em mim, é a base para que eu possa servir. Tudo bem até aqui? Por isso que ele diz, vocês devem cooperar, servir, tendo igual cuidado uns com os outros. Você concorda comigo que se eu não faço isso, eu estou andando fora da palavra? Tudo bem até aqui, irmão? Dá um amém. Aleluia. Não condena não, descansa teu coração. Amém? Mas diga, o servir também é sobrenatural. Amém ou é de nós? Como ele diz aqui,
Cada membro do corpo é importante. A Bíblia fala lá em Efésios, no capítulo... Efésios não, vamos continuar aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 28. Olha que coisa interessante. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Olha para cá antes da gente avançar. Quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, Paulo ele não está enumerando dons ou chamados ministeriais de acordo com a importância de cada chamado. Como se dissesse assim, o apóstolo é mais importante do que o profeta, do que o pastor, do que isso. Não. O que é que Paulo estava enumerando aqui? A forma como os dons ministeriais e os serviços começaram a aparecer no início ali da igreja primitiva. Tudo bem? Não é uma classificação de importância, mas como esses dons foram se manifestando na igreja daquela época. E ele diz, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou são todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Todos operam nos dons de curar? Aqui ele está falando nos dons do Espírito, tá? Ele não está falando que nós não podemos orar por cura. Dentro do contexto, nós estudarmos um pouco mais detalhado, nós vamos perceber que quando ele fala de dons de curar, de operadores de milagres, ele está falando de características do chamado evangelístico, do evangelista. Tá bom? Mas a gente não vai se deter nisso nessa noite. É a mesma coisa no versículo 30, na parte B. Quando ele fala, falam todos em outras línguas, ou interpretam-nas todos, ele também não está falando da oração em língua particular, mas ele está falando do ministério, do dom do Espírito, da oração com interpretação de uma forma pública. Tudo bem? Isso é uma característica de um chamado ministerial. E aí ele diz, no versículo 31, entretanto procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda a vocês um caminho sobremodo excelente. E ele vai começar a falar do amor no próximo capítulo. Então, quando nós olhamos para cá, ele não diz que o apóstolo ele é mais importante do que o que socorre. Cada um é importante no corpo. Olhe para seu vizinho e diga, você é importante no corpo. Quem socorre, falando de quem está trabalhando no Ministério de Socorros, e o que é o Ministério de Socorros? É todo o serviço que é desempenhado dentro de uma igreja local. Seja colocar água, limpar, dar aula nos adolescentes, tocar, cantar, estar no diaconato, dar aula às crianças. O que são isso? Ministérios de socorros. O serviço de socorrer os irmãos dentro da igreja segundo as necessidades que cada um tem. Ou que a igreja tenha. E ele diz, olha irmãos, cada um é importante. Diga, cada um é essencial. Amém? Eu quero ler com você agora Atos no capítulo 6. Atos no capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ver um pouco, agora a igreja começando. Só para te situar um pouco aqui até o capítulo 6 de Atos. Em Atos no capítulo 1, Jesus sobe aos céus. Em Atos no capítulo 2, aquele povo que estava ali é cheio do Espírito Santo e começa agora a orar em outras línguas. Na parte final do capítulo 2, Pedro se levanta pregando para aquele povo e a Bíblia diz que 3.000 pessoas se convertem. Depois disso, no capítulo 3 de Atos, o que é que acontece? Pedro e João, os irmãozinhos, os filhos lá do... Não, Tiago e João, eles são outros. Pedro não, esquece. Mas Pedro e João são presos porque curam o coxo na entrada do templo. Depois que eles são soltos e pregam, a Bíblia diz que o número de pessoas aumentou, indo a quase 5.000 homens. Então, em Atos no capítulo 6, a igreja estava começando ainda somente na cidade de Jerusalém, e já haviam 5.000 pessoas convertidas. Você concorda comigo que é muita gente, 5.000 pessoas? Até para os dias de hoje? E aí chega um determinado momento da igreja, até esse momento, quem servia na igreja? Os 12. Amém? Os apóstolos. Era eles quem trabalhavam em tudo, quem serviam em tudo.
Eu entendo que o contexto de igreja que eles tinham na época é diferente do contexto de igreja, talvez, que nós tenhamos hoje. Eles não se reuniam 5.000 pessoas no mesmo lugar, mas eles se reuniam em grupos, eles se reuniam no pátio do templo. Tudo bem até aqui? Mas quem organizava tudo em todo lugar eram os 12. Tá tudo bem até aqui? Atos no capítulo 6, a Bíblia diz: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Olha para cá. Então, havia algumas viúvas que não estavam recebendo a distribuição de alimentos e de ajuda, né, social que a igreja fazia naquela época. E começou a dizer: olha, só está fazendo para essas não está fazendo. Ou seja, problema que ainda hoje existe dentro das igrejas. Amém? 2000 e tantos anos depois, com relação a isso, nada mudou. E às vezes a gente olha para a igreja de Atos e acha que é uma igreja perfeita, que não tinha erro. Né? A igreja de Corinto, por exemplo, é uma igreja extremamente carnal, mas não menos amada. Mas vamos deixar isso aí para lá, vamos voltar para o centro da administração. E no versículo 2 diz: então os 12, os líderes, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha para cá, irmãos, antes da gente avançar. Você concorda comigo que servir a pessoas que estão precisando e que estão tendo necessidade é algo espiritual? Vamos lá, me ajuda aqui. Você concorda comigo? Vocês concordam que servir a pessoas que estão passando necessidade ou que têm uma determinada necessidade tem a ver com evangelho? Isso é evangelho? Você concorda comigo? Glória a Deus. Então estamos indo bem. Aí chega um determinado momento que os discípulos olham para o que estavam fazendo, e eles estavam fazendo isso, e diz: olha, não é bom que a gente continue fazendo. Isso significava que eles se achavam melhor do que os outros? Não. É porque tinha algo que só eles podiam fazer até aquele momento da igreja, que era pregar a palavra, ensinar a igreja, doutrinar a igreja. Então, eles, diante daquela situação, eles dizem: olha, não é bom que a gente tome o nosso tempo para fazer isso. Nós precisamos nos dedicar à palavra, ao ensino da palavra. Isso me mostra, irmãos, que Deus nunca quer que uma pessoa faça tudo. O plano de Deus nunca foi centralizar, sempre foi distribuir. O trabalho em uma igreja local, ele não pode ser desempenhado somente por poucas pessoas. Nós estamos aqui há 1 ano, irmãos, mas tudo que nós alcançamos, tudo que aconteceu, é o resultado do esforço de muitos e não de um. Pastor Bud tinha uma frase interessante, e ele dizia que o verbo da vida não é uma constelação, não é um céu, um negócio assim, de uma estrela só brilhar, mas uma constelação, onde cada estrela tem o seu próprio brilho. Nós não estamos interessados, irmãos, em construir um reino próprio ou individual. Nós queremos crescer repartindo responsabilidades. E você está aqui para isso também. Você não chegou aqui à toa. Você não veio para esse lugar para ficar a vida toda sentado na cadeira. Por quê? Porque tem coisas que só o pastor vai fazer. Tem coisas que só o pastor presidente vai fazer. E o que é que só um pastor presidente pode fazer em uma igreja? Estar sensível para orar a Deus e receber a visão e a direção de Deus para aquela igreja. Mas tem coisas que o pastor presidente não precisa fazer. E não quer dizer que ele não possa fazer. Porque eu não tenho nenhum problema. Muitas vezes eu venho para cá, varro, lavo. Amém? Faço as coisas que precisa fazer. Não tem nenhum problema com isso. Eu e a Diana, a gente é muito bem resolvido com relação a isso. Mas se eu quiser fazer tudo, eu vou impedir outras pessoas de crescer. Se eu não repartir responsabilidades, eu não vou conseguir treinar aqueles que Deus mandou eu começar a levantar.
Se eu não fizer isso, irmãos, eu vou querer centralizar tudo em mim. E o que é que os 12 entenderam? Peraí, tem coisas que só eu posso fazer, só a gente pode fazer. Então, o que só a gente pode fazer, a gente tem que dedicar tempo nisso. Agora, aquilo que outras pessoas podem fazer, nós vamos agora repartir responsabilidades. E diante desse impasse, o que é que eles dizem? Vamos ler ainda, vamos continuar a leitura. Versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós, diga, no meio deles. Mais uma vez. Mais uma vez. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Olha que coisa interessante. É interessante porque quando precisa ser levantado pessoas para servir, ele não diz traz de fora, ele diz levante no meio de vocês. A resposta para muitas das coisas que nós precisamos dentro dessa igreja está no meio de nós. Aleluia. Deus vai trazendo pessoas, conectando pessoas, e nessas pessoas estão a resposta daquilo que você precisa. No meio deles. E é interessante porque ele diz, olha, encarregaremos a eles desse serviço, e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Quem era mais importante? Quem estava orando e pregando ou quem estava servindo? Ninguém. Todos eram importantes. O que havia aqui? Responsabilidades diferentes. Trabalhos diferentes, mas a responsabilidade era a mesma. A Bíblia nos diz, lá no Antigo Testamento, que em um determinado momento Moisés está no meio do deserto conduzindo uma multidão até a terra prometida. E a Bíblia diz que o seu sogro chega, vê aquilo tudo ali, e o que ele diz? Rapaz, deixa eu te dizer, vou te dar uma instrução. Se você achar por bem receber como instrução do Senhor, você pode pôr em prática. Se não, fique livre. Mas o que ele disse? Olha, não me parece bom o que você está fazendo. Porque você está sobrecarregando você e o povo. E o que é que Moisés estava fazendo? Tudo o que precisava ser decidido, era ele que tinha que decidir. De novo, centralizando. E a instrução que Jetro traz, inspirado por Deus para Moisés, é: Moisés, escolha no meio do povo pessoas, e aí ele vai trazer características quase iguais a essas aqui. E coloque eles para governar ou liderar grupos de 10, grupos de 50, grupos de 100. Deixe que eles resolvam e só tragam a você aquilo que só você puder decidir. E sabe o que a Bíblia diz? Que pareceu bem a Moisés aquela instrução. Agora, eu te pergunto, Moisés não estava se doando, não era para o povo? Vamos lá. Moisés não estava se doando para o povo? Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você se doa demais para o povo, talvez você perca tempo de se doar para Deus. O que é que isso quer dizer? Que nós não vamos nos doar pelo povo? Não, você vai. Você deve fazer isso. Mas se nós não recebermos de Deus, nós não vamos poder doar para o povo. Você entende isso? E é interessante porque a Bíblia diz que quando o sogro dele trouxe a instrução, ele disse: olha, isso não é bom nem para você, nem para o povo. Deixar o povo só dependente de você, só esperando que você resolva tudo. Mas ele diz: levanta no meio deles. Olhe para seu vizinho e diga: no meio de nós tem tudo aquilo que você precisa. E ele diz: olha, igual cuidado, cooperando uns com os outros. Qual é a base disso? Andar em amor. Para quê? Para que quando o irmão fizer uma cara feia, eu não fique com raiva do irmão. Para que quando o irmão dê uma resposta que talvez a gente não goste, a gente não fique intrigado do irmão. E aí fizeram até uma figurinha minha, né? Dizendo: corta aqui.
Tem uma figurinha minha disso. Glória a Deus. Por que, irmãos? Porque o andar em amor vai nos deixar blindados para que nós possamos construir algo grande para o Senhor. Você entende isso? E é interessante, irmãos, nós vamos fechar com isso. Eu só ministrei metade da primeira página. Vai ficar para os próximos cultos, as outras 3. Amém? Mas eu quero ler com você para a gente encerrar nessa noite, Efésios, no capítulo 4. Efésios, no capítulo 4. Onde é isso? Deixa o menino rodar. É água chegando na caixa, tá bom? Fica tranquilo. Não é nenhum demônio não, sou sendo expulsado. Vamos lá, Efésios no capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 11. Porque primeiro ele vai falar dos 5 dons ministeriais, depois dos demais membros do corpo. Assim como ele fez lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo que nós lemos, do 28 ao 31. Efésios 4:11, falando que Jesus, ele diz, ele mesmo concedeu, separou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, ou buscando, ou com a finalidade, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa interessante. Ele diz que o próprio Jesus separou os dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. E ele diz que a finalidade com a qual Jesus fez isso foi para o nosso aperfeiçoamento dos santos. Diga, aperfeiçoamento. Você concorda comigo que aperfeiçoar traz a ideia de melhorar algo que já existe? Ele não diz criar do zero. Ele diz aperfeiçoar. Olhe para seu vizinho e diga, tu está sendo aperfeiçoado. Quando cada uma dessas unções... Não, irmão, me ajude, você está dormindo, né? Diga, você está sendo aperfeiçoado. Quando cada uma dessas unções toca a tua vida a partir do púlpito. Tudo bem até aqui? E aí ele continua falando que o objetivo de sermos aperfeiçoados, olha o que ele diz agora, diga, tem uma finalidade. Então não é só ser aperfeiçoado para ser melhorado, não, tem uma finalidade. Para o desempenho do seu serviço. Diga, é para fazer alguma coisa. Mais uma vez. Mais uma vez. Então nós estamos sendo ensinados e aperfeiçoados para servir. Tudo bem até aqui? Mas ele diz o que é que esse serviço vai produzir. Esse serviço vai produzir edificação do corpo de Cristo. Percebe? Individualmente eu sou aperfeiçoado. Eu sou melhorado. Porque eu estou sendo aperfeiçoado, eu começo a servir. E quando eu sirvo junto com os outros que estão sendo aperfeiçoados também, o corpo de Cristo é edificado. Aleluia. Você percebe isso? Agora vamos avançar aqui. Ele diz que esses dons vão fluir na igreja, no versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga, crescer em Cristo. De quem todo o corpo, olha falando de novo de nós, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Diga, justa cooperação. De novo.
segundo a justa cooperação de quê? De cada parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então ele disse que para que o corpo cresça, para que nós sejamos edificados, para que nós andemos em amor, para que nós vivamos o que ele planejou para nós, nós precisamos da justa cooperação de cada parte. Ele não diz da cooperação de alguns, não, ele diz de cada parte. Olhe para seu vizinho e diga: tem uma parte tua nesse corpo. Então, irmãos, tem algo que você precisa fazer no corpo. O corpo só cresce com a tua cooperação. Então, se ele diz que isto é uma justa cooperação, se eu não faço, eu estou sendo injusto. Vamos ver o contrário? Se cada parte está fazendo uma justa cooperação, a parte que não faz, ele está incluído numa falta de cooperação. Então Deus nos chamou para que cada um de nós temos algo para fazer no corpo. Olhe para seu vizinho e diga: você tem algo para fazer no corpo. Deus conta com você. Amém? Lá em Romanos, no capítulo 12, você não precisa abrir, mas eu vou citar para você. E você pode ficando de pé para pensar que o culto está acabando. Romanos, no capítulo 12. No versículo 3, Paulo nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como no corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo e Cristo, mas somos membros uns dos outros. E tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E ele começa a falar agora sobre várias formas de operar dentro do corpo de Cristo. Ele diz: se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquem-nos ao ministério. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, faça isso com diligência, com cuidado. E quem exerce misericórdia, com alegria. Perceba que ele começa a falar agora de várias formas de operar dentro do corpo de Cristo. Mas ele diz: cada parte do corpo tem algo para fazer. Ele diz: nem todos têm a mesma função, mas todos nós fazemos parte de um só corpo. Mas individualmente nós não somos corpo. Eu vi essa frase esses dias e me deixou pensativo durante muito tempo. Individualmente somos membros, juntos somos corpo. Você percebe isso? Deus, ele nos quer, irmãos, conectados a Ele e uns aos outros para fazermos a vontade dEle. Eu quero que você feche seus olhos nessa noite, ore ao Senhor. Ele tem nos chamado para uma vida de serviço a Ele. E eu sei que a palavra foi ministrada e que enquanto a palavra era ministrada, cada um de nós, irmãos, assim como eu, me analisava e começava a identificar coisas na minha vida, áreas, situações, coisas que eu precisava fazer ou deixar de fazer. Mas Deus, ele está nos preparando para uma grande obra. Mas essa grande obra, ela não pode ser feita sozinha, se nós estivermos sozinhos. Deus, ele nos conectou nesse lugar, nos plantou nessa visão, para que juntos nós possamos fazer algo, para que juntos nós possamos avançar, irmãos, com a vontade dele nessa terra.
servindo com a nossa vida, adorando a Ele com o nosso serviço, como nós ouvimos tão bem ontem. Adorando a Ele com o nosso serviço e servindo a Ele com a nossa adoração. Não é de uma forma natural. Não é baseado em sentimentos naturais. Mas é baseados no Espírito. No Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor está preparando um exército poderoso. Senhor, nós já temos visto tantos frutos ao longo desse último ano. Nós já temos visto tantas famílias transformadas, tantas pessoas alcançadas, tantos sonhos restaurados, tantas pessoas que se reconciliaram com o propósito delas. Mas, Senhor, nós não queremos parar aqui. Nós entendemos que nós ainda estamos na base de algo gigantesco, que vai muito mais além do que nós individualmente, mais uma visão sobrenatural. Obrigado, Pai, por cada pessoa que já pôde ser tocada por você nesse tempo. Mas, Senhor, nós queremos nos desprender de nós mesmos. Desprender de nós mesmos. Para vivermos por você, Senhor. Servindo pessoas, alcançando a vida de pessoas lá fora. Servindo a Ti, servindo pessoas lá fora. Transformando lugares onde nós passarmos. Ambientes, Pai, naturais. Lugares onde nós chegarmos. Empresas, repartições onde nós trabalhamos. Nós queremos, Pai, que as pessoas leiam e vejam a Tua glória e o Teu amor em nossas vidas, Pai. Não queremos fazer de uma forma natural. Não queremos ser conduzidos de uma forma natural. Oh, aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Porque o Senhor nos chama para um importante negócio. No mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: fogo nunca dorme, fogo nunca apaga. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte.
sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apagará, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Aleluia. Tem alguém aqui essa noite que nunca fez uma oração convidando Jesus para ser o Senhor da sua vida? Talvez você já veio à igreja, já visitou outras igrejas, mas talvez você não tenha certeza da tua salvação. Sabe, talvez você não saiba qual é o teu futuro. Se você morresse hoje, talvez você não tivesse certeza para onde você vai. E eu posso lhe dizer, irmão, que Jesus, Ele entregou-se por você, para que nós possamos viver a vida que Ele tem para nós. Eu vi ontem um vídeo maravilhoso e o pastor, ele dizia assim: ninguém vai para o inferno por causa do pecado que cometeu, mas por causa do perdão que não aceitou. Alguém já pagou o preço para que nós não tenhamos uma vida nem aqui na terra, nem na eternidade, sofrendo eternamente. E se você precisa fazer uma oração, é só uma oração, crendo com o coração. Se você precisa fazer isso nessa noite, você só é levantar a sua mão onde você está, e nós vamos orar junto com você. Ou se até você já fez, mas por algum motivo você se afastou da comunhão com o Senhor, de uma vida de relacionamento com Ele, e se você precisa se reconciliar com Ele, você também pode levantar a sua mão agora. Tem alguém que precisa fazer isso? Se você está nos assistindo em casa, na internet, e você precisa fazer isso, aí mesmo onde você está, você pode fechar seus olhos e repetir comigo, dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu decido entregar a minha vida a você. Eu creio que o Senhor veio para essa terra, morreu e ressuscitou para me salvar. Seja o meu dono, o meu Senhor e o meu Salvador. E a Bíblia diz que se você fez isso crendo com o coração, existe festa no céu, porque agora você se tornou filho de Deus. O próprio Deus vem morar dentro de você por meio do Espírito Santo, e você se torna uma nova criação. Tem alguém aqui que precisa receber o batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas? Talvez você já nasceu de novo, mas ainda não ouviu, não foi ensinado sobre esse assunto. E a Bíblia diz que recebe-se por fé, e fé vem pelo ouvir. Então, você precisa ouvir, entender para receber. Se você está aqui e nunca foi batizado com o Espírito Santo, você também pode levantar suas mãos. Os conselheiros vão poder te ensinar sobre isso após o culto. Tem alguém? Não? Tem alguém que precisa receber oração por cura? Ninguém? Todo mundo curado, sarado? Deixa eu só dar uma olhada aqui nos comentários do YouTube. Às vezes tem pedidos de oração por cura aqui na ministração, só para a gente não deixar passar batido. Amém? Amém. Nenhum pedido específico. Então você pode sentar. Hinaldo, por favor, venha. Aleluia. Vamos para outra parte, amém? Vocês receberam? Esse lado recebeu. Você recebeu a palavra de Deus hoje?
Amém. Conrado recebeu. Vamos para uma parte, certo? Que é dízimo e ofertas. Acho que aquele lado da... vocês poderiam colocar aqui Atos 20, 35? Diz assim, a parte B. Bem-aventurado é dar do que receber. Essa palavra dar significa dom de adquirir riquezas. Ou seja, quando você dá, você não está dando por dar. Algo do sobrenatural de Deus você vai receber dele. Amém? Então essa palavra, bem-aventurado, é mais que feliz. Dar do que receber. E eu estava esses dias, assistindo a Copa, eu creio que alguns de vocês, e eu imaginando aquele pessoal que está ali, todas as nações, dos continentes, e para ir para aquele lugar, é um gasto, viu? Para ir para o Catar, para o Oriente, você não vai só, eu quero ir. E muitas vezes a gente gastamos com tantas coisas, não quer dizer que você não possa viajar ou ir para aquele lugar. Mas muitas vezes para dar algo ao Senhor, devolver a Ele, nossos dízimos ou ofertas, nós às vezes fechamos. E quando você fecha, o dom que é adquirido de Deus, você deixa de receber. Então, quando nós falamos sobre dízimo e oferta, você tem que se alegrar com isso, porque Deus está abrindo uma porta para você. Vou dizer de novo, Deus está abrindo uma nova porta para você, um emprego ou qualquer outra área. Então fica de pé, se motive com isso e venha dizimar e ofertar na casa do Senhor. Amém? Você não pegou o envelope, certo? Ia fazer, também tem nosso Pix, tá bem? Ali, ó. Aqui o número do celular. Vamos orar? Amém, vamos orar. Pai, graças te dou, Senhor, por dízimos e ofertas devolvidos, Pai. E apresentamos a Ti cada pessoa, Senhor, que devolveu dízimos e o que ofertou, Senhor, que possa frutificar, Senhor, em sua vida. Declaro, Senhor, colheitas abundantes, em nome de Jesus. Amém. Pastor. Aleluia. Rapaz, eu estava mexendo aqui, vendo o vídeo, da transmissão. E aí eu vi que o pastor Júnior lá em Gravatar, agora está ministrando sobre o maior servo que já existiu. Olha para aí, tá na visão. Falando sobre servir, né? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu queria compartilhar com vocês agora um testemunho, O Tiago veio me falar aqui, Robson ali. E nesse trabalho de evangelismo, que tem sido feito, de pessoas que têm saído e pregado a palavra, um homem foi evangelizado e ele estava há muito tempo sem conseguir sair de casa, em depressão, querendo se matar, e ele foi evangelizado, e ele foi alcançado, e ele veio aqui na igreja agora à noite para agradecer. Amém. Eu não sei se você percebeu, enquanto a ministração estava rolando, ele chegou, ficou ali na porta, estava procurando os irmãos. E sabe, irmãos, vale a pena. É nessas horas quando nós vemos que dinheiro no mundo nenhum paga o preço de uma vida. E é isso que nos move. Sabe, irmãos, uma boa palavra é bom, um ambiente bonito é bom, Uma cadeira confortável é maravilhoso, mas tudo isso é para alcançar pessoas. Seja pessoas que estão aqui ou pessoas que vão sair daqui para alcançar outras pessoas lá fora. É nisso que se resume o Evangelho. Vidas, boas notícias, meu irmão, de salvação. Amém? Que coisa maravilhosa, amém? Eu queria pedir para o pessoal da comunicação passar o vídeo, que Maísa gravou, convidando as mulheres para a nossa conferência de mulheres. Então, por favor.
Atenção mulheres de Caruaru. Já essa semana estaremos juntas para um tempo poderoso em Deus. Então aproveita a oportunidade que ainda há tempo. Chama suas amigas, reúna todo mundo e venha estar conosco. Grandes são as minhas expectativas. Então gere expectativa para esse dia, porque o que Deus vai fazer lá, nem olhos viram, nem ouvido ouviram. Então te aguardo com muita expectativa. Irmãos, Maísa e o pastor Emiliano são um casal abençoado. Eles estão à frente da Igreja Verbo da Vida Farol, lá em Maceió, no bairro do Farol. Eles estão se mudando, né? Lá para o bairro Canaã. Eles estão indo para um prédio bem maior. E nós temos uma ligação muito forte, né? Nós amamos demais a vida deles. Sempre que podemos, temos participado de alguns eventos lá na igreja deles. Ido, participado. E eu vou dizer, irmãos, que bênção é poder ter eles conosco aqui no próximo final de semana. Ela vai estar ministrando na conferência de mulheres, pastor Emiliano na conferência de homens, amém? E os dois juntos ministrando no domingo à noite para a igreja, no nosso culto de aniversário, amém? Então gere expectativas, porque vai ser um tempo poderoso, vai ser maravilhoso. Então você que ainda não fez a inscrição, corre, fala com a Adriana, fala com o Gerson, faz sua inscrição agora no final, amém? Pagamento de camisa também. A Adriana, quem sabe de tudo, eu não sei de nada de camisa, então não venham me perguntar. Fala com ela, amém? Quero dar a paz do Senhor aos irmãos e às irmãs que chegaram agora, amém? Na igreja, vieram para o amém. Não, porque eles foram trabalhar. Os irmãos estavam trabalhando, divulgando, amém? A nossa conferência nas outras igrejas aqui da cidade, amém? Então, os auxiliares que vocês não viram aqui, eles estavam trabalhando nessa noite. Amém? Que bom, irmãos, poder estarmos com expectativa, sabe? Eu não sei você, mas não é um evento natural, não é sabe, não é algo natural. Eu estava conversando com Janaína, ela até me mandou uma mensagem agora aqui, enquanto o culto estava rolando, e ela e o pastor João também estão com muitas expectativas de estar conosco, né? Eles conhecem também, assim como o pastor Emiliano e Maísa, um pouco da história, né, da nossa igreja, de como começou, de quando tudo aconteceu. E eu creio de verdade que vai ser um divisor de águas para a nossa igreja essa conferência. Amém? Então você que está aqui, não deixe para a última hora, procura a Adriana, faz rapidamente a tua inscrição. Mas eu também quero te lembrar de novo, né, como eu anunciei no início. Mas se você por um acaso chegou depois, amanhã nós temos mais uma edição do nosso Centro de Cura Rema, acontecendo lá na igreja da Vila Padre Inácio. Pastor, eu vou participar se eu não estou doente, mas você pode conhecer alguém na tua família, algum parente, algum vizinho, que está precisando de cura. A gente, como eu te falei, tem testemunhos maravilhosos de cura de câncer, de depressão, de tantas e tantas pessoas, irmãos, que chegaram naquele lugar e foram curadas. Amém? Então você pode ser um canal de Deus e levar mais informações. Fala comigo no final, eu vou te trazer orientações de horário, de como você deve chegar lá, da localização da igreja, para que você não perca nada. Amém? Ou aí de nós? Você pode ficar de pé, queridos. Temos um encontro marcado quinta-feira. Mulheres aqui, homens lá na Vila Padre Inácio. Amém? Na nossa conferência. Na quarta-feira à noite, nós vamos ter um tempo de oração maravilhoso aqui na igreja. Então você está convidado a estar conosco a partir das 19h30 na quarta-feira. Vamos ter um tempo maravilhoso de oração aqui em prol da nossa conferência. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, por essa noite, porque nós cremos no agir do Teu Espírito, mais uma vez nos tocando, nos alcançando, abrindo os nossos olhos para entendermos a Tua vontade e cumprirmos ela nessa terra. Senhor, nós somos gratos porque nessa semana que se inicia, temos mais uma vez oportunidades de revelar o Teu amor, de viver essa palavra e de alcançar a vida de pessoas no nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito repousem sobre a sua vida. Vai na paz, cumprimenta teu irmão. Lembrando que nós começamos a fazer o cadastro de membros da igreja. Então você que ainda não fez o teu cadastro, passa aqui nessa mesa, próximo ao bebedouro, faz o teu cadastro, você que já concluiu o nosso discipulado, tá bom? E você também pode passar no verbo café,
e encher teu bucho agora no final.